A Rússia está neste momento preparando uma provocação militar contra navios ocidentais em águas internacionais, como foi declarado publicamente hoje pelo presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Putin, hoje, em um encontro com marinheiros da Frota do Pacífico no cruzador Varyag, ameaçou que se o Ocidente continuar detendo os petroleiros russos da Frota Sombra, Moscou começará a responder da mesma forma. E não necessariamente onde, segundo ele, estão saqueando navios russos, mas em qualquer lugar que ela mesma considerar necessário. E aqui é interessante. Mais ou menos na mesma época, os Estados Unidos simplesmente pegaram e desmontaram para sucata 2 petroleiros apreendidos ligados à Rússia. A Suécia decidiu simplesmente entregar o petroleiro russo apreendido para a Ucrânia. E a União Europeia, de modo geral, decidiu apreender os petroleiros ilegais da Frota das Sombras e vender o petróleo deles. Então vamos entender isso. Vamos ver quem já está realmente apreendendo navios de outros países. O que realmente vai acontecer se Vladimir Putin cumprir sua ameaça? Isso será considerado pirataria ou uma verdadeira agressão contra a OTAN? E já acrescenta um ponto bastante estranho. Diante dessas ameaças de Vladimir Putin, defensores dos direitos humanos já exigiram que os Estados Unidos proíbam a Turquia de transferir milhares de munições para a Ucrânia, já que elas seriam usadas para matar os Ivans russos. Isso é um absurdo. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir esses temas, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Então ficarei muito grato por cada inscrição sua. Então, hoje Vladimir Putin ameaçou pela segunda vez no último mês capturar navios ocidentais no Oceano Mundial. A seguir, cito Vladimir Putin literalmente. Vemos que as autoridades de alguns países, violando o direito marítimo internacional, tentam restringir a movimentação. Navios dos nossos operadores económicos foram pacificamente destacados. E recentemente chegaram a cogitar a possibilidade de apreender nossos navios e vender os bens que nos foram saqueados. É claro que isso nada mais é do que pirataria e banditismo, e se isso começar a ser implementado na prática, seremos obrigados a responder de forma recíproca. E não necessariamente naquelas águas. Não está previsto nenhum ataque aos nossos navios aqui. Mas sim, onde nós mesmos considerarmos necessário e apropriado, em qualquer lugar, inclusive na zona de responsabilidade da região do Pacífico. E segundo ele, o Ministério da Defesa da Federação Russa já recebeu a ordem correspondente para simplesmente capturar petroleiros e porta-contêineres ocidentais. Na mesma hora entrou em cena o comandante da Frota do Pacífico da Federação Russa, Viktor Lina, e ele apresentou números como se quisesse mostrar que nós vemos tudo e podemos a qualquer momento capturar o navio ocidental de vocês. Agora segue uma citação do próprio Viktor Lina. Sabemos as rotas, o que estão transportando e de quem são esses navios. Somente na zona exclusiva da Federação Russa, ao longo das Ilhas Kurilas, de 24 de abril a 6 de agosto de 2026, passaram 1.001 navios. Desses, sob a bandeira de estados hostis, foram 379, incluindo 273 cargueiros e 71 petroleiros, incluindo 26 navios do Reino Unido e dos Estados Unidos, e até 9 da França. Ou seja, a Rússia basicamente está insinuando que tem uma lista pronta de alvos e se vocês começarem a pressionar a nossa frota fantasma, vamos começar a capturar seus petroleiros. Mas de onde vêm essas declarações? Quem realmente já está capturando os petroleiros da frota fantasma russa? E é aqui que começa a parte mais interessante, porque já existe uma prática estabelecida, mas de maneiras diferentes em cada lado do Atlântico. Lembro que, em julho, a União Europeia, no 21º pacote de sanções, aprovou um mecanismo que permite aos países membros da UE confiscar e vender o petróleo russo dos navios da Frota Sombra. Isso, aliás, também se aplica aos grãos. Se ele for transportado por um navio ilegal, pode ser apreendido e o que estiver a bordo pode ser vendido, gerando lucro com isso. Desde o início do ano, a União Europeia e o Reino Unido já apreenderam 5 petroleiros.
Em 20 de julho, foi detido o navio South Star. A França interceptou os petroleiros Grinch, Dana e Tagore, mas depois, por algum motivo, os liberou. Já o Reino Unido mantém o navio Smyrtas com 100 mil toneladas de petróleo, retido desde 14 de junho, e claramente não tem pressa em liberá-lo. E a Suécia é uma história à parte. Aqui temos um precedente realmente interessante. E em março deste ano, a Suécia deteve no Mar Báltico o navio de carga Kafa, que, segundo a Ucrânia, estava transportando grãos de territórios ocupados. E agora, literalmente há poucos dias, em agosto, a Suprema Corte da Suécia decidiu transferir esse navio para a Ucrânia. Ou seja, um país da União Europeia não apenas deteve um navio russo, não apenas vendeu a carga dele, mas oficialmente entregou o navio para o lado ucraniano. Mas, provavelmente a história mais dura até agora é a americana. E aqui Putin com certeza tem motivos para se preocupar, como dizem, porque ele vê isso, mas não pode fazer nada. Os Estados Unidos da América simplesmente pegaram e venderam como sucata 2 petroleiros russos sob sanção, que foram inicialmente apreendidos após uma operação na Venezuela no início deste ano. Um desses petroleiros é o Hera. Antes, ele se chamava Marinera. E antes disso, Bela 1. Então esse petroleiro foi perseguido pela guarda costeira americana por várias semanas através do Atlântico e acabou sendo capturado em janeiro, ao sul da Islândia. E bem durante a perseguição, a tripulação desse petroleiro conseguiu repintar a bandeira do navio para que parecesse russa e renomear o navio na esperança de que os americanos ficassem com medo. Tipo, opa, isso é um petroleiro russo inteiro! O que vocês estão fazendo? Vão sair daqui? São russos! Mas não, isso não aconteceu. Eles pintaram, trocaram a bandeira, até conseguiram mudar a jurisdição. Admitiram, olha, sim, esse é o nosso petroleiro russo, não mexam. Mas os americanos o capturaram mesmo assim. E segundo Washington, esse petroleiro transportava petróleo sob sanção da Venezuela e do Irã. O segundo petroleiro, Liléu, antigo Galiléu, também foi apreendido no Mar do Caribe em janeiro. Ele já estava diretamente sob sanções contra a Rússia. No final, esses 2 navios russos não foram devolvidos ao mercado nem vendidos como estavam, mas enviados para desmontagem na cidade indiana de Alang. Ou seja, literalmente destruíram fisicamente. Eles foram enviados para sucata. Uma empresa de Dubai comprou esses 2 navios especificamente para reciclagem. Ou seja, ela não pode usá-los de nenhuma outra forma. Está claramente especificado que ela é obrigada a reciclá-los. E depois de tudo isso, depois daquela operação na Venezuela, os americanos apreenderam até 10 petroleiros. Então, se a União Europeia age através dos tribunais e da venda do petróleo confiscado, os Estados Unidos, simplesmente cortaram os petroleiros para virar sucata. E isso é um sinal muito mais duro do que as disputas europeias sobre a devolução dos navios, como faz a França. Agora a principal questão. E se Vladimir Putin realmente começar a apreender navios ocidentais, como ele diz, em qualquer lugar? E como isso será classificado? E aqui é importante entender uma grande, simplesmente enorme diferença. A apreensão de navios da Frota Sombria por violação de sanções, segundo a lógica dos governos ocidentais, é a aplicação da lei, não guerra. Eles agem através de seus tribunais, confiscam a carga, às vezes simplesmente liberam o navio de volta. A questão é que o Ocidente já declarou claramente há muito tempo: é proibido transportar petróleo russo. E se alguém não entendeu isso, e faz parte da Frota Sombria da Rússia, não importa sob qual bandeira, sob qual jurisdição e assim por diante, se for óbvio que é um petroleiro da Frota Sombria dos russos, então vamos parar esse infrator. A carga será confiscada e vendida, e não é certo que devolveremos o navio. Ou seja, existe uma base legal e jurídica clara. Formalmente, a União Europeia tem toda a base legal para esse tipo de apreensão. Por mais que Putin grite que isso seria uma violação do direito marítimo internacional, ninguém está violando nada. Na verdade, navegar sem uma jurisdição clara pelo direito marítimo internacional é proibido, e usar uma frota fantasma também é proibido por esse mesmo direito. Mas se a Rússia começar a apreender navios ocidentais com força militar, e ainda por cima em qualquer lugar, inclusive na zona da Frota do Pacífico, como disse Putin, isso muito provavelmente será chamado de pirataria, como o próprio Putin já fez em relação às ações do Ocidente, só que ao contrário.
Mas provavelmente a reação a isso não será uma resposta militar pelo artigo 5 da OTAN, e sim uma nova rodada de sanções, protestos diplomáticos e talvez a escolta de seus próprios navios por navios de guerra da OTAN, ou seja, o mesmo tipo de linguagem de aplicação da lei que está sendo usada agora no Ocidente. Uma agressão real, uma agressão militar contra a OTAN no sentido jurídico. Isso só acontecerá se os russos usarem força contra o navio de guerra de um país da aliança, não contra o navio civil, ou se cidadãos de países da OTAN morrerem durante a captura de qualquer petroleiro. Aí sim, a retórica sobre Putin mudará drasticamente, de pirataria para agressão. E por enquanto, Vladimir Putin é tão ousado porque sabe muito bem que está, claro, andando na corda bamba. Mas enquanto não receber uma resposta decisiva, mesmo que realmente capture um dos petroleiros, nada acontecerá. Então, por enquanto, isso parece mais uma ameaça estridente para a audiência interna russa, já embrutecida. Putin fez um belo discurso para os marinheiros no cruzador, vestiu o uniforme militar, então, bem, dificilmente é um plano real de capturar navios pelo mundo todo. Não, isso é só mais uma bravata. Mas já que os Estados Unidos estão desmontando navios-tanque de outros países para sucata neste exato momento, o Kremlin realmente tem como justificar sua paranoia para os russos. Mas vou destacar mais uma vez. Vladimir Putin já ameaçou exatamente da mesma forma capturar navios ocidentais ainda no Dia da Marinha da Rússia, em 26 de julho. Depois disso, lembro, já após aquela ameaça, os Estados Unidos desmontaram para sucata 2 navios-tanque da frota fantasma da Rússia. E depois disso, Putin novamente o que faz? Ameaça. E nesse contexto, a Organização Internacional de Direitos Humanos Human Rights Watch pede às autoridades americanas que não permitam que a Turquia transfira um novo lote de armas para a Ucrânia. Recentemente soube-se que Ankara planeja entregar às Forças Armadas da Ucrânia dezenas de milhares de foguetes de fragmentação, munições de foguetes e projéteis de artilharia, que ficaram armazenados por décadas nos depósitos da Turquia. Defensores dos direitos humanos chamaram a atenção para o fato de que essas munições são justamente de fragmentação. Segundo eles, a entrada de munições de fragmentação obsoletas na zona de conflito cria uma ameaça humanitária para a população civil, cujas consequências serão trágicas. Bem, se esses foguetes forem lançados contra a Rússia, não vai acontecer nada trágico. Ora, apoiaram a operação militar especial. Então, qual é o problema? Mas algo me diz que aqui a Organização de Direitos Humanos não está preocupada com a população civil, mas sim com os russos, os invasores, que vieram para a sagrada terra ucraniana. Então vamos ver como essa história vai terminar, considerando que Putin está falando sobre capturar navios ocidentais. Isso não representa uma ameaça humanitária para a Human Rights Watch? Talvez vocês devessem prestar atenção nisso? Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Se cuidem, até mais.